falar sobre metanoia, né? Metanoia é a palavra grega que está lá em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para falar de novo nascimento e de salvação, de novidade de vida, a gente tem que saber o que é metanoia. Porque a verdadeira mudança acontece dentro de nós. Dentro de nós. Agora vocês veem, né? Normalmente a gente entende uma comunidade saudável como uma igreja lotada, né? Se a igreja estiver lotada, gente pra caramba, fila na porta, um monte de culto, você fala assim, nossa, essa igreja está saudável. Mas você pode ter uma multidão de pessoas ali produzindo um conteúdo que não edifica, que não constrói, que não abençoa, que não renova, e num lugar onde não existe mudança de pensamento. Então não adianta. É o moralismo. Podia ser qualquer religião. Não faz diferença. A quantidade de pessoas reunidas num lugar não determina a saúde das comunidades. Nem a quantidade de likes, ou de cliques, ou de seguidores nas redes sociais. Imagine os irmãos que algumas epístolas, alguns textos do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo na prisão. Então ele não tinha público, ele não tinha Instagram, ele não tinha relação com a sociedade, ele não tinha contato com ninguém, ele sequer sabia se tinha dado resultado. E isso aconteceu, e Deus permitiu que assim acontecesse. Deus permitiu que o apóstolo Paulo produzisse o seu melhor conteúdo, os seus melhores ensinamentos, num lugar isolado, completamente isolado, sem público, sem aplauso e sem referência, porque no final das contas, irmãos e irmãs, a glória sempre será só de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nem Paulo sabia o tamanho da propagação que o seu ensino teria. Fazendo uma analogia muito simples, o que acontece dentro de nós, só Deus sabe também. Então a glória também é sempre de Deus, nunca nossa, nem de igreja nenhuma. O que acontece, acontece no interior do homem, não aquilo que a gente vê. Como disse Deus ao falar com o profeta, sacerdote e juiz Samuel, no Antigo Testamento, quando ele foi enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel, ao olhar para um rapaz bacana, forte, bonito, né, com presença, ele disse, certamente aí está o homem que o Senhor escolheu. E Deus disse a ele assim, Samuel, preste atenção numa dica que eu vou te dar. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então a obra de Deus, ela não acontece no exterior. A obra de Deus acontece no interior. É fato, nós já falamos isso aqui no domingo passado, que uma pessoa que nasceu de novo, teoricamente, ela vai tomar rumos, né, caminhos, decisões que de alguma forma refletem esse novo nascimento. Mas também é fato, e a Bíblia vai nos mostrar, que muitos homens e mulheres que Deus encontrou pelo caminho tiveram atitudes estranhas, mesmo depois de terem se encontrado com o Senhor. Isso mostra que dentro de nós permanece a velha natureza e Deus agora acrescenta uma nova natureza. Por isso o conflito que existe dentro do homem renovado. Bom, a partir disso que eu disse, disso que eu falei agora, nós precisamos aprender que a nossa vida cristã, a vida do homem e da mulher que nasceram de novo, que nasceu de novo, é uma vida que está em construção. Seria muito ingênuo da nossa parte achar que frequentar cultos nos tornam pessoas melhores. Seríamos muito ingênuos se acreditássemos nisso. A vida cristã se faz com a ação do Espírito Santo, que gera uma nova natureza. A partir dessa nova natureza, então o homem começa a sua jornada. Eu gostaria de indicar a vocês um livro clássico da literatura cristã, O Peregrino, de John Bunyan. Se você nunca leu, deveria ler. Se o pessoal nunca leu ele, vamos providenciar cópias para que eles leiam. Que é a história do homem que encontrou-se com o Senhor, deixou o seu fardo para trás e entrou na estrada que levava para o céu. Então esse livro é um livro incrível, que narra de forma simples que a vida cristã é uma estrada, é uma jornada com várias decisões que a gente toma pelo caminho.
decisões relacionadas com Deus. Então vamos processo. Como é que a igreja colabora com os crentes? Ensinando a palavra. Ensinando a palavra com clareza, com tamanha clareza, que os cristãos, a partir deste aprendizado, podem tomar as suas decisões sozinhos. Ler a Bíblia sozinhos, orar sozinhos, servir ao Senhor sozinhos, mesmo que não seja necessário. Até falei aqui numa outra reunião, até perguntei aos irmãos, se houvesse uma perseguição violenta contra nós, né, uma virada de governo, e a Bíblia fosse recolhida e nos fosse impedido estar na igreja, eu pergunto, quantos versículos da Bíblia nós nos lembraríamos? Algumas comunidades nem leem a Bíblia, nem ensinam os irmãos a guardar os textos. Então, obviamente, se os irmãos não aprendem sobre a palavra de Deus, então não aprendem sobre Deus. E se não aprendem sobre Deus, então eles não estão preparados, não estão bem para seguir na sua jornada. Porque a vida cristã é uma jornada. E é uma vida que é uma jornada, e é uma jornada em etapas. Tem fase que a gente está muito bem, tem fase que a gente está muito mal, tem fase que a gente está com a fé muito sólida, tem fase que a gente está em dúvida, né? Fases de fragilidade física, emocional, fase de coragem, fase de medo, tem fase de todo tipo. Daí, o personagem bíblico Davi ser um representante, não o Davi daqui, né, mas o Davi da Bíblia, ser um representante tão bom para nós, nos representa tão bem, porque Davi tem de tudo, de adorador a delinquente, né? De homem de oração a homem cético, de homem humilde a homem arrogante, tem todas as fases, de alguém disposto a dar a sua vida e de alguém com coragem para arrancar a vida de outra pessoa também, alguém egoísta, alguém altruísta, tem todas as fases dele lá. Então Davi, nesse sentido, nos representa muito bem, porque a Bíblia conta a sua história toda, desde garoto, e em toda a sua história ele passa por todas as fases, por todas as jornadas. E em todas as etapas Deus o ajuda. É um processo, até que no final ele se torna um homem maduro, um bom rei e pronto. Nada é repentino na nossa caminhada. É um processo em cadeia. Se você começou a ler a Bíblia hoje, certamente esse aprendizado vai fazer efeito na sua vida daqui a um bom tempo. Se você começou a orar agora, certamente esse aprendizado vai fazer de você uma pessoa que entende a importância da oração daqui a um bom tempo. Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Daí também a nossa surpresa ao perceber comunidades de fé, onde o camarada entrou aqui, né, com um revólver na cintura, no dia seguinte já é apóstolo. Pregando, falando, ensinando. Como? Impossível. Não tem como. A vida é feita de etapas, é uma reação em cadeia. Uma coisa que acontece agora vai nos afetar lá na frente. E nós todos aqui somos resultados dessa reação em cadeia. Mesmo que eu tenha passado por muitos problemas e passei por vários, principalmente nos últimos anos, eu só sou o que sou agora em função de tudo que aconteceu antes. Se não tivesse acontecido, eu não teria chegado até aqui do jeito que eu estou. Eu, você, todos nós. Daí também nos representa muito bem o outro personagem bíblico, que é José. José comeu o pão que Deus amassou. Porque foi Deus que o botou como escravo, foi Deus que fez com que ele fosse traído, foi Deus que deu a ele sonhos incríveis e deixou a cabeça dele perturbada, mesmo Deus que o levou escravo para o Egito, depois fez dele um bom colaborador, depois fez ele ficar preso, fez ele ser esquecido. Todas aquelas etapas transformaram José no grande governador que ele se tornou depois e glorificou a Deus. Nós sempre falamos da parte legal da história, né? Mas quem de nós gostaria de passar por todas aquelas etapas? A vida é feita de etapas. O nosso mestre também, o nosso Senhor e Salvador Jesus, não apareceu, porque aí não seria encarnação, seria uma aparição, né? Ele encarnou, nasceu, cresceu, viveu, trabalhou, até ele, o nosso Senhor, o nosso mestre, que nos substituiu ao nosso grande exemplo, também aprendeu a importância
das etapas da vida humana que ele mesmo criou. Esse é um aprendizado, irmãos, muito importante para nós. Nós deveríamos rejeitar qualquer tipo de ensinamento religioso que dissesse para nós que as coisas acontecem por imposição de mãos, ou por declaração, ou por algum milagre sobrenatural. Não é assim que Deus trabalha, porque a Bíblia vai dizer que não é. Deus sempre trabalha com etapas, com o tempo, com a história. Poderia criar o mundo num estalar de dedos, mas criou uma parte no primeiro dia, outra parte no segundo dia, outra parte no terceiro dia, e foi criando tudo em etapas. É o modus operandi de Deus. Quando o povo de Israel estava oprimido no Egito, clamando por libertação e por socorro, chorando de dor por causa da opressão de Faraó, o que Deus fez? Fez com que nascesse a mãe de Moisés. Mas depois nasce Moisés, e aí está lá o libertador de Israel ainda nascendo. O povo já está sofrendo. Deus age dentro do seu tempo. Quando Jesus nasce, está lá o velhinho com a criança, né? Pega a criança lá no templo, levanta, este garoto, um garoto. Será, ainda não é. Chegará o tempo em que será. Então, tudo na nossa vida em etapas, em cadeias, nós precisamos aprender isso. Daí também a importância da escola bíblica para as crianças, para os jovens, porque é um processo de aprendizado. Dos cultos que ensinam. Quantos cultos, gente, a vida inteira, nós, vários aqui, participamos de reuniões onde cantamos, oramos, gritamos, e pouco aprendemos. Então isso não nos ajuda, não nos fortalece. Bom, dito isso, irmãos, o que a gente faz com o ontem? Nada, porque já foi. A gente lembra, pega o que é bom, aprende e só. Não tem o que fazer com o passado. O passado não retorna. Só nos filmes da Marvel é que você entra na máquina do tempo e vai no passado. Na vida real, isso não acontece. Na Bíblia, isso não acontece. O hoje é hoje e é um dia de cada vez. Então a gente vai enfrentando o hoje com coragem, um dia de cada vez, que é o que dá para a gente fazer. O nosso trabalho como cristãos, o nosso serviço a Deus, o que honra ao Senhor depois que a gente nasce de novo, é trabalhar para o amanhã. Porque já que o ontem já foi e o hoje é um dia de cada vez, agora só nos resta servir ao Senhor com coragem, pensando no amanhã, naquilo que nos aguarda. Não podemos nos tornar melhores do passado, mas podemos nos tornar crentes melhores no futuro. Então a gente mira no que vem, porque não dá para mirar para trás. Essa é a grande sacada da fé cristã. Sempre pensando no amanhã e no porvir, naquilo que nos aguarda lá na frente. É isso que nos dá esperança, sempre, sempre. É para isso que a Bíblia nos ensina. Nesse sentido, Deus sempre nos ajuda. Deus sempre nos ajuda. Nos ajuda a seguir em frente. Sempre haverá falhas na nossa caminhada, mas o socorro de Deus é presente e constante. Amém, irmãos? Amém. Então Deus nos ajuda a seguir em frente. E com certeza, se nós abríssemos aqui para vocês falarem, para eu falar, contar um pouco da nossa caminhada, todos nós aqui diríamos que nem sempre seguir em frente é bom, não, às vezes é ruim. Às vezes a vontade que a gente tem é parar ali onde a gente está e morrer, se necessário. Não dá, não tem condição, é ruim. Mas Deus nos motiva a seguir em frente. Qual é a diferença entre os cristãos que nasceram de novo e o homem que não nasceu de novo? Qual é a diferença daquele que foi regenerado e do que não foi regenerado? Qual é a diferença daquele que foi salvo da ira de Deus e daquele que não foi salvo da ira de Deus? Bom, a diferença é a esperança da graça em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Porque o cristão que nasceu de novo, ele crê na graça de Cristo. E a graça de Cristo é esse favor de Deus na nossa direção que nos sustenta. Nos sustenta durante uma corrida que não tem fim.
O apóstolo Paulo, inclusive, né, quando eu era garoto, já contei aqui para vocês várias vezes, né, eu cresci numa igreja pentecostal. Então, esses textos da Bíblia eles não eram lidos, porque quando eu era criança, o crente não podia praticar esporte. Era pecado. Então não se liam esses textos na igreja. Não se liam esses textos. Se você perguntasse, ainda era chamada a atenção. Mas o apóstolo Paulo compara a vida cristã à corrida olímpica, a maratona que os gregos praticavam. Ele fala do estádio, ele fala da coroa, o prêmio assegurado para aquele que chega no fim, porque o espírito olímpico dos gregos e romanos não estava necessariamente em vencer, mas em terminar a corrida. Por isso que a coroa normalmente era de ramos, não tinha valor monetário, era simbólica, ela exaltava a virtude daquele que conseguia chegar. Então Paulo compara a vida cristã, a jornada cristã, com a corrida, e dizendo o seguinte: deixando para trás as coisas que ficam, prossigamos para o alvo, vamos em frente, porque a coroa nos aguarda, que está proposta lá no final. Então Paulo compara a vida cristã a uma corrida, e o que faz o cristão seguir em frente é o fato de que dentro dele, depois que ele nasceu de novo, há uma respiração de Deus, botando ele para frente. Da mesma forma que o Espírito de Deus entrou no homem quando era barro. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus soprou no homem o seu Espírito e lhe transformou em vida. Da mesma forma, a Bíblia diz que Jesus, que é o segundo Adão, ele não é alma vivente, ele é Espírito vivificante. Então, quando ele entrou na nossa vida, o fôlego de Deus entrou em nós. Nós não temos mais fôlego, a economia nos arrocha, a vida nos incomoda, a saúde nos aperta, depois dos 40 dói a coluna, dói a perna, dói o pescoço, dói tudo, mas mesmo quando estamos desanimados, né, abatidos, como diz o texto, de repente, quando você menos espera, o sopro de Deus nos motiva, amém, irmãos? Amém. O fôlego de Deus sopra dentro de nós e nos dá uma esperança incompreensível, transcendente. Transcendente porque transcende, ultrapassa, vem de fora para dentro. É a esperança da graça em Jesus. É isso que é diferente dos cristãos. Os cristãos não precisam de reuniões religiosas, públicas, para terem esperança. Eles têm esperança porque eles têm esperança, independentemente de onde estejam ou como estejam, porque algo sobrenatural aconteceu dentro deles. É a ação de Deus, é o fôlego de Deus. E essa esperança que entra no nosso coração, que é o Espírito de Deus soprando dentro de nós, que vem para nos edificar, nos construir. A gente podia fazer um monte de analogia bíblica. Inclusive, cabe aqui uma palavra, uma correção, abrir aqui um parênteses, um recorte, que o que eu falei sobre o Espírito de Deus soprar não tem nada a ver com o vale de ossos secos, lá do Antigo Testamento. Aquilo é outra passagem, é outro sopro, é outra experiência, é outro ensinamento, que eu vou deixar você na dúvida e na curiosidade. E sobre isso hoje nada falarei em nome de Jesus. Que esse sopro do Espírito no nosso coração, que Jesus cria dentro de nós, alimenta a nossa esperança e nos aponta para frente e nos dá graça. Essa esperança que é transcendente, que é sobrenatural, que é viva, ela é firme, porque ela está vinculada a uma fé sólida. Onde está a nossa confiança? A nossa confiança está no Senhor. Lembra do Salmo? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou então, o Salmo 125, que é belíssimo, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus então dá ao cristão uma confiança firme que está vinculada em Deus. Não é porque nós somos firmes. Nós confiamos porque Deus é firme. Não somos nós que somos inabaláveis. O Deus em quem nós confiamos, Ele é inabalável. Amém, irmão? Amém. Então é por isso que essa fé é sólida, porque não está firmada em nós mesmos. Não há nada em nós no que nos agarrar. Então nós nos agarramos em Deus. E essa esperança em Deus, além de ser firme, ela é lúcida, ela é cognitiva.
Primeiro eu creio, depois que eu creio, o que acontece? O Espírito de Deus ilumina a minha mente e a palavra de Deus então vai tirando as confusões da minha cabeça. É óbvio que onde a palavra de Deus não é ensinada, só tem confusão mesmo. Muitas igrejas, muitos cultos se tornaram entretenimento, diversão, alegria, prazer momentâneo, local, e não necessariamente algo que leve o cristão a pensar. E a Bíblia nos ensina a pensar, nos ensina a colocar nossa mente em exercício. Numa outra oportunidade eu pretendo também falar sobre isso, sobre o evangelho que pensa. Como é importante ter lucidez, ler a Bíblia e entender o que você está lendo. Eu estava conversando ali com a Marilda antes do culto, não foi, Marilda? Das coisas que a gente ouve, uma simples leitura bíblica nos ajudaria a não engolir qualquer coisa, mas nem isso os cristãos fazem, nem isso as igrejas fazem. Ensinamento que não é lúcido, e a esperança dos crentes, ela é lúcida, ela tem clareza de quem Deus é, do que Ele faz, de como Ele age, do que Ele promete. A nossa fé não está nem nos homens e nem nas coisas. A nossa fé está no Senhor, não está no dinheiro, não está nos bens. Lembra do texto clássico? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então aquele texto do Novo Testamento, quando Jesus conta a história do homem que tinha muitos celeiros, guardava muito mantimento, de repente ele tinha tanto, ele falou, vou construir mais, e depois vou dizer para mim mesmo, aí alma, aproveite, goze, tenha prazer no seu poder. Aí Jesus disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Não sei para quem que vai ficar, para ele é que não vai. O ser humano, já falamos sobre isso também, é pó. Então tudo que ele faz é pó. A nossa confiança não está nos homens, nem nas coisas, mas está no Senhor. E esse aprendizado, ele está baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está afirmada nos céus, é nela que nós colocamos a nossa confiança. No que Deus diz. Não no que a gente acha que Deus diz, ou no que se diz que Deus diz, mas no que Deus diz. É preciso conhecer o que a Bíblia diz, as palavras pronunciadas por Deus, e não aquilo que se interpreta de Deus. Aí vale fazer um outro recorte, um outro parênteses, para falar dos escritores, dos autores. É ótimo, irmãos, ler. Os irmãos me conhecem um pouquinho, já sabem. É ótimo ler, aprender, estudar. Poderia citar vários autores aqui magníficos, espetaculares, brasileiros, de outros países, teólogos sublimes, incríveis. Então vou citar aqui, no Brasil a gente tem o Augusto Nicodemos, que é um grande autor, o Franklin Ferreira, que é um grande autor, o Hernando Dias Lopes, que é um grande autor. Poderia citar outros autores recentes, homens incríveis, com outra perspectiva, como Jeremias Couto, Hidalgo Campos, Maurício Zagari, grandes autores, grandes escritores, falando de temas contemporâneos, de temas teológicos, de temas fáceis, de temas difíceis, Hamster Maia, brasileiros, Helder Cardim, vários. A gente lê os livros desses homens, lê os textos, lê os artigos, fica admirado, o coração aquece, a mente abre, nossa, que texto, que livro, que palavra, que ideia, que sacada, legal, mas nenhum deles é Deus, irmãos, nenhum deles é Jesus, nada do que esses homens escrevem substitui a Bíblia. Então a gente pode ler os livros, mas a palavra de Deus é a nossa âncora, é o nosso alicerce, é o nosso guia. A gente pode ler os livros, concordar com os livros e criticar os livros, não tem problema, o cara pode falar o que ele quiser, você ouve e fala assim, pô, esse cara é incrível, mas não é bem isso o que a Bíblia diz, pelo menos não é assim que eu entendo, há outros que entendem de outra forma. Então nós precisamos ter essa lucidez e basear a nossa fé na palavra de Deus. Precisamos conhecer mais a Bíblia. Às vezes você vê algumas pessoas pregando e eles citam 200 autores e poucas vezes citam a Bíblia. Eu me lembro de uma banca de bacharelado em teologia, um certo aluno de teologia estava estudando para ser pastor, fez o curso de teologia, e aí tinha uma banca examinadora que fez a ele uma série de perguntas. E o camarada era brilhante, um estudante brilhante, tudo que ele falava
estava bem fundamentado. O que você acha desse assunto? Segundo o autor tal, fulano de tal, citado no livro tal, texto tal, teologia tal, alicerce tal. Falou. Aí o último pastor da banca, que foi entrevistado, falou assim: rapaz, gostei muito do que você falou, mas agora eu queria que você respondesse a minha pergunta sem citar nenhum autor, nenhum. Quero saber o que você pensa. No máximo, cite os textos. E ele não conseguiu, porque todo o seu conhecimento estava fundamentado no que outros dizem sobre a Bíblia e não no que ele sabia da própria Bíblia. Esse é um problema que a gente tem muito grande. Muito grande. Tá? Outra coisa que a gente poderia falar sobre isso, outro assunto que eu poderia puxar dessa discussão, é o fato de que o nosso conhecimento da Bíblia às vezes é tão raso que a gente não sabe nem interpretar os textos corretamente. Não conhece os personagens, a história por trás dos personagens, por que eles disseram algumas frases, né? Por que eles fizeram certas afirmações. Às vezes a gente usa os textos, né? Como o texto famoso lá de João 10, né? É isso, irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não é isso que a Bíblia diz. Ou então, eu cito Filipenses e digo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso vencer o inimigo, posso ultrapassar a barreira do som, posso tenta sem capotar com o carro. Não, nós não lemos os textos corretamente. Lemos os textos em frações. E nem nos preocupamos, às vezes, em entender como as histórias acontecem. E vamos falando, e o nosso conhecimento bíblico é muito fraco. Então aí vem Jesus e chama a nossa atenção: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os nossos erros, muitas vezes, são por falta de conhecimento dos textos, que são claros, quase sempre claros. Há muitos textos obscuros, é verdade, mas muitos textos que são claros para nós. E essa fé firme dos cristãos que nasceram de novo, que são novas criaturas, esta fé é fundamentada na Bíblia. Então eu digo, irmão, ore menos, cante menos, vá menos a cultos e leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia constantemente, porque se você ler mais a Bíblia, você pode orar menos, mas vai orar melhor. Pode cantar menos, mas vai adorar melhor. Pode ir menos a cultos, mas vai cultuar melhor. Porque a palavra de Deus é que enche o nosso coração de Deus, da verdade de Deus, do valor de Deus, do poder de Deus. E esta palavra de Deus é que é o fôlego de Deus que nos inspira a seguir em frente. Esse conhecimento bíblico, a médio e longo prazo, torna a nossa fé sólida. Se você enfrenta uma crise sem fé nenhuma, tu fica perdido nela, porque tu não sabe se a culpa é tua, se é do diabo, se é do vizinho, se é do não sei quem, se é dos antepassados. Tu não sabe de onde vem a culpa. Mas pelo menos quando a fé é sólida, se você passa por uma situação difícil, você sabe quem está no controle, quem comanda o universo, quem cuida da sua vida. E aí você tem condição de enfrentar isso com mais consistência. O que não quer dizer que nós todos seremos heróis, que seremos como a harpa da Disney que acorda de manhã e canta: oh, que dia feliz. Não, é verdade. Muitas vezes a nossa jornada é triste, é difícil, é cheia de dores, de dificuldades, de crises internas, de crises existenciais. Moisés quis largar o trabalho que ele recebeu, Elias abandonou o seu trabalho como profeta, muitos homens da Bíblia foram ficando para trás: eu não aguento mais, desistiram, lamentaram, reclamaram de Deus, reclamaram com Deus, reclamaram contra Deus. Isso faz parte do processo. É o ser humano que é frágil diante de um Deus glorioso, é o ser humano que é pó diante de um Deus eterno, é o ser humano que é limitado diante de um Deus infinito. Agora, uma coisa é certa: se nós temos a palavra de Deus dentro de nós, a nossa esperança é sólida e aconteça o que acontecer, nós estaremos guardados pelas mãos do Senhor. Ele nos sustentará pelas suas mãos poderosas. E nós sabemos que podemos estar com Ele, diante dEle, pertencer a Ele em todo o tempo. Então, a nova natureza, a novidade de vida nos dá essa esperança gloriosa da graça de Cristo que nos sustenta, que é uma esperança sólida, firme, lúcida, que não está em homens, nem em coisas, mas está em Deus e baseada na palavra de Deus. Agora, a pergunta:
já indo para o final. Que esperança é essa? Que esperança é essa que Deus coloca no nosso coração? Quando Deus sopra dentro do homem, o homem caído, que ressuscita, que renasce, quando Deus coloca dentro dele uma nova natureza, e coloca dentro dele essa esperança, que esperança é essa? O que ela agrega dentro de nós? Que faz a mulher samaritana largar o cântaro e seguir a Jesus. Que faz o endemoniado Gesareno, antes sujo, acorrentado, se tornar um homem limpo, lúcido, sentado ao lado do Senhor. Que faz tantos e tantos homens e mulheres deixar para trás as suas vidas e servir a Jesus de todo o coração. Que esperança é essa que Deus coloca dentro de nós? Então vou definir para você em 4 pontos muito simples. Primeiro, essa esperança é a seguinte: cremos na graça de Deus e no livramento que nos oferece nas tribulações desta vida presente. Aconteça o que acontecer, Deus nos sustenta e nos guarda até o fim. Amém, irmãos? Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Como diz o texto do Salmo 46, que é o meu salmo favorito. Salmo belíssimo. Salmo belíssimo. Belíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda que os montes se abalem, que os mares batam, que a terra estremeça, ainda assim não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor faz cessar a guerra, diz o Salmo. Salmo incrível. No meio da cidade dos servos de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Então, os crentes que nasceram de novo, que têm uma vida nova diante do Senhor, eles sabem que Deus os livrará no meio da tribulação. E os guardará durante as tribulações. Estará conosco. Livrar da tribulação não significa não permitir passar por ela, mas significa que Ele nos sustenta até o limite, até a morte, até onde for necessário. Ele está do nosso lado. Então Ele nos guarda, nos protege, nos guia. O Senhor é o meu sol e escudo, diz o salmista. O Senhor é o meu escudo, o meu broquel. O Senhor é a minha cidadela. Textos belíssimos. Tem um hino do Asaf, que também é um hino belíssimo, que fala sobre isso. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha, minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo, o Deus em quem confio. Ele é quem me guarda. Poxa, belíssimo. Tu, Senhor, tu que fazes resplandecer a minha lâmpada. Tu, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Exatamente o que o Salmo vai nos falar sobre a capacidade que Deus tem de nos sustentar na tribulação. Então, os crentes, como diz o texto, abatidos sim, desesperados jamais, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio em meio às tribulações. Em meio às tribulações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Então isso é muito legal nos textos. A esperança do crente é essa, é composta desse componente, saber que Deus o sustenta no meio das tribulações. Outro ponto importante sobre essa esperança gloriosa da graça de Cristo é saber, e o crente sabe, não sabe porque entende, mas sabe porque o Espírito de Deus coloca isso dentro dele, é que aconteça o que acontecer, ainda que as tribulações sejam horríveis, um dia elas cessarão. E nós receberemos de Deus uma vida nova, gloriosa na sua presença. Toda dor na vida do cristão terá fim. Essa é uma diferença muito grande que a fé cristã tem para outras religiões e outras confissões que muitas vezes apostam na evolução do ser humano, na melhoria, na reencarnação, em novos processos, em novas mudanças, em novas transformações, em links com a natureza, em mudança de corpo. O cara vai apostando em coisas melhores, e nós aqui não apostamos em nada disso, nós apostamos no poder que há em Jesus, para nos ressuscitar ao soar a última trombeta e nos dar um corpo glorificado. E aí nós veremos e viveremos em novos céus e novas terras. E se tudo se fez novo,
na nossa vida é o mesmo tudo se fez novo lá em Apocalipse, quando Jesus declara no último capítulo: eis que faço novas todas as coisas. O antigo mar, a antiga terra, nada disso existe mais. Então o crente, ele tem esperança que Deus não apenas o sustenta na tribulação, mas ele também tem esperança que essa tribulação, mesmo que seja longa, ela termina. E quando ela terminar, seja na morte ou seja no encontro glorioso com Cristo, nós viveremos para sempre com Ele. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, essa esperança da graça de Cristo, essa esperança gloriosa, está baseada na fidelidade de Deus. Não é porque nós somos crentes loucos, ensandecidos, não. Nós cremos que tudo que Deus fala se cumpre. A palavra de Deus se cumpre em todo o tempo. Todas as suas palavras, nada cai por terra. Cremos que Ele foi fiel nas suas promessas a Israel, nas suas promessas na história, e Ele será fiel também. A sua palavra é firme. E nisso está firmado o nosso coração. Por isso é importante ter uma relação de devoção com a Escritura. Quem não crê na Bíblia, porque não nasceu de novo, ou porque não aprendeu dessa maneira, vai ter dificuldade. Para nós, cristãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta, afirmada nos céus. Então lemos a Bíblia, seja no papel, no livro, no computador ou no celular. Quando lemos a mensagem bíblica, a nossa relação com a Bíblia é uma relação devocional, espiritual, de adoração. Nós nos curvamos diante da Escritura. Eu sei quem eu sou, mas eu também sei o que a tua palavra é. Aconteça o que acontecer, a tua palavra permanecerá para sempre. Então a graça de Deus enche de esperança o coração do homem e da mulher que confiam nas Escrituras. Quando a gente fala do liberalismo teológico, do gnosticismo e de todo tipo de filosofia que invade as nossas igrejas, a gente está falando de quê? Desse esforço humano constante de esvaziamento das Escrituras. Constantemente. Passam os anos, passam as décadas, passam os séculos, e de vez em quando há movimentos de homens e mulheres tentando esvaziar os textos. Começou no Éden, quando a serpente disse para a mulher: não foi bem isso que Deus disse. E isso segue através dos séculos. Quando alguém pergunta: mas não é bem assim que diz o texto. Não é bem assim que está no original. Não é bem assim que a Escritura foi construída. Essa passagem não existe. Esse texto aqui foi acrescentado. Esse personagem é um mito. Ruth não existiu, Esther não existiu, Noemi não existiu, fulano não existiu, a mulher samaritana não existiu, a plataforma lá onde Jesus vai, no pavilhão de Betesda, não existiu, nada disso existiu. Então que movimento é esse? Um movimento de esvaziamento bíblico. E aí o que isso faz? Faz com que o nosso coração vá se distanciando, porque a gente já olha para a Escritura com desconfiança. Esse é o veneno do liberalismo. Em todo tempo, em todo lugar, e com caras diferentes, com nomes diferentes, com apresentações diferentes, mas o veneno é o mesmo. O veneno é o mesmo, tentando tirar da nossa mente a credibilidade. Será que isso é verdade? Será que esse texto existe? Será que isso foi bem assim? Então, obviamente, se as promessas vão se esvaziando, não há mais no que crer. E aí não cremos mais nos textos do Antigo Testamento, não cremos mais nas histórias, não cremos mais nem no Jesus transcendente, só cremos no Jesus histórico, no personagem histórico, nem cremos mais nos milagres, e alguns que nem creem mais na ressurreição. Nem creem mais na ressurreição. Acham que a ressurreição foi uma ideia dos discípulos, uma coisa construída através dos séculos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que se não cremos na ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, ele diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há esperança eterna, então não há mais o que fazer nessa vida. Essa vida perdeu o sentido. Se esperamos por Cristo apenas nessa vida, diz o texto, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isso muitas vezes acontece porque o nosso coração é bombardeado por esse tipo de mensagem que esvazia a Escritura. Mas estamos aqui nessa noite reunidos para mais uma vez reafirmar: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é inspirada, é a verdade, está firmada nos céus. E mais uma vez a gente repete o que a Bíblia diz:
Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E essa é a nossa segurança, de que toda a nossa fé está edificada em cima da palavra de Deus. Por fim, a esperança do cristão, ela é gloriosa porque nós cremos na volta do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós aguardamos a volta de Jesus. Cremos nisso, não como uma questão histórica, não como uma mudança social, não como uma perspectiva filosófica. Nós cremos na volta visível, tangível, real, poderosa, transcendente, apocalíptica do nosso Senhor Jesus. Cremos nele vindo em glória. Na sua primeira vinda, ele veio como criança encarnada, nascido de mulher. Na sua segunda vinda, ele veio montado no seu cavalo como rei glorioso para governar sobre toda a terra. E é nisso que nós cremos. E essa é a loucura do Evangelho. Para os que não creem, é loucura. Para os que creem, é o poder de Deus. Nós cremos no Evangelho. O Evangelho é Cristo, ressurreto dos mortos, que voltará para a glória e honra do seu nome. E o crente que nasceu de novo, que vive em nova natureza, tem essa convicção e aguarda constantemente a volta do Senhor Jesus. E é exatamente o esperar pela volta de Cristo que faz com que você viva um dia de cada vez. Porque se não há esperança no futuro, a vida fica muito ruim. Mas se há esperança no porvir, o nosso coração se alegra, se aquece, se inspira naquilo que Cristo pode nos ensinar. Para a gente terminar, irmãos, algumas aplicações práticas que são importantes. A primeira delas tem a ver com algo que nós já dissemos aqui. Já somos crentes, mas ainda não chegamos lá. Então é um dia de cada vez mesmo, com muita coragem, com muita coragem. Já somos salvos, já estamos nesse momento assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, mas ainda não chegamos lá. Então isso agora vai nos motivar, nos puxar para uma vida cristã de fé diária, todo dia, crendo que estamos indo, prossigo para o alvo. É uma corrida, é uma jornada, chegaremos lá. Segunda aplicação prática é que somos perfeitos sim e perfeitos não. Redimidos em Cristo, mas cheios de problemas. Temos a nova natureza, mas temos a velha natureza. Temos muitas convicções, mas temos conflitos. Temos muitas vitórias, mas enfrentamos derrotas. Então não adianta, com essas questões, acharmos que nada mais nos afetará. Porque aí não somos mais humanos, né? Jesus mesmo, ao fazer a sua oração no Evangelho de João, o que ele diz? Pai, não os peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. No mundo tereis aflições, ele disse aos seus discípulos, mas tenham bom ânimo. Como é que a gente traduziria melhor essa frase, tenham bom ânimo? O que a gente poderia dizer? Ter bom ânimo é o quê? Não. Uma pessoa de bom ânimo é uma pessoa alegre, feliz, bom ânimo, disposta. Tenham bom ânimo. Olha só a frase. É o paradoxo da fé. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Que isso? Tá maluco? É o paradoxo da fé cristã. Tenham bom ânimo. E por que nós teríamos bom ânimo, Senhor? Porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Por que somos perfeitos sim? Porque a obra de Cristo está acabada em nós, irmãos. Jesus disse na cruz, está consumado. Então, já somos santos, já somos redimidos, já somos salvos e aguardamos o dia da nossa glória. Amém, irmãos? Amém. Mas mesmo assim, temos as nossas dificuldades. Então não há nada que façamos que nos torne cristãos melhores. Somos cristãos. Podemos nos tornar pessoas melhores, mais maduros, mais firmes, mais constantes, mas mais santos, mais puros, mais agradáveis. Tem como, porque a obra suprema já foi realizada. Cristo em nós, esperança da glória. Se Cristo está em nós, já chegamos no máximo. O que nos falta? Falta o corpo glorificado. Aleluia! Quando esse corpo glorificado vier, todos os nossos defeitos ficarão para trás. Até lá, somos nós mesmos, do jeito que somos. E nesse sentido, sabendo dessa forma, entendendo como a Bíblia diz, nós podemos nos ajudar e ajudar os nossos irmãos. Quando erramos, assumimos, confessamos,
mostramos arrependimento, tentamos nos livrar daquilo que está errado. Também devemos ter paciência com todos os que erram, com todos os que falham, com todos os que tropeçam, porque todos os homens são assim. Então, essa consciência ela é muito importante. Porque se a nossa comunidade vira uma comunidade moralista, aí o que vai acontecer? Todos nós viraremos mentirosos. Mentiremos o tempo todo. Porque se somos moralistas e ficamos fiscalizando uns aos outros, então a gente vai mentir. Se está triste, vai dizer que está feliz. Família está quebrada, vai dizer que ela está legal. Né? Não tem fé, vai dizer que tem fé. A gente vai mentir. Vai mentir para quê? Para não ser corrigido, não ser fiscalizado. Mas, na verdade, nós somos mendigos, como diz a frase famosa, né, da história da Reforma. Mendigos ensinando a outros mendigos onde achar o pão. Somos todos mendigos, todos miseráveis, todos problemáticos, todos em dificuldades, todos inimigos de Deus, mas mesmo assim o dono da festa nos levou para dentro da festa, nos deu vestes reais e agora nós somos filhos adotados, podemos chamar o nosso Deus de Abba Pai e o Espírito de Deus habita em nós, com todos os defeitos que nós temos. Então podemos nos ajudar, nos sustentar, nos suportar. Não é isso que diz o texto? Amando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, ou seja, uns aos outros. Então as comunidades de fé se tornam, na verdade, comunidades de acolhimento, comunidades terapêuticas, comunidades de misericórdia, de graça, e não lugares impossíveis de conviver. Quantas igrejas ficam impossíveis de você viver porque acaba tendo uma dureza tão grande? Jesus fala isso para os fariseus. Vocês não entram no reino de Deus e não permitem que os outros entrem também. Vocês não entram na presença de Deus e não deixam que os outros entrem, porque são regras duríssimas, são fiscalizações duríssimas. Ninguém está aprovado. E é verdade, irmãos, ninguém está aprovado. Mas em Cristo, todos estão aprovados, para a glória de Cristo Jesus. Por fim, irmãos, nós devemos confiar no Mestre, confiar nas palavras de Jesus. Essa é a essência da novidade de vida, confiança em Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia, mais ninguém e mais nada. Não chamamos ninguém de mestre, de pai, de líder, de nada, só servimos a Jesus. Podemos servir uns aos outros em amor, em humildade, com cortesia, com carinho, com graça, mas nos submeter a homens, a lideranças, a igreja, nunca mais. Nós só nos submetemos ao senhorio de Cristo e devemos fugir de todo homem que invoca para si esse tipo de autoridade. Eu sou seu pastor, eu sou seu mestre, eu sou o seu guru, seu líder, sou seu pai espiritual. Cuidado com o pastor, não fale isso, rapaz, eu sou pastor. Nós devemos fugir. Todo cristão que nasceu de novo deveria fugir de toda liderança que se autoposiciona, de que se autoconsidera, que se autoexalta como se fosse uma posição sublime. Quando a Bíblia vai nos ensinar que no reino de Deus, quem lidera primeiro deve servir. Quem é maior começa sendo menor. Quem quer ser chamado para sentar na frente, começa sentando atrás. Porque entre nós, irmãos, só o nome do Senhor Jesus deverá ser glorificado. Amém. Ele é o nosso mestre e único mestre, e nele nós confiamos. Reconhecemos os dons uns dos outros. Isso é verdade. Reconhecemos que o Deus que nos salva dá habilidades para uns que não dá para outros. Isso é verdade. Como é que a gente vai negar isso? Até porque, num outro exemplo bíblico muito bom, o corpo de Cristo é comparado ao corpo humano. Então a função da mão não é a função da orelha. Senão vai ficar um negócio maluco de filme de terror. Não pode. Cada parte do corpo tem a sua própria função. Então nós reconhecemos os dons de Deus na vida dos irmãos, mas os dons são de Deus, para a glória de Deus. Entre nós, só Jesus é mestre, só Jesus é Senhor, e só nele está a nossa confiança, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas suas promessas. Então o cristão que nasceu de novo tem esse clique na sua mente está lúcida, ela brilha, ele se preocupa com aquilo que Jesus diz, com aquilo que Jesus ensina, e confia
em Jesus. Nesse sentido, irmãos, olhando para o passado com gratidão e para a vitória de Cristo na cruz, nós também podemos olhar para o futuro com a expectativa da segunda vinda de Cristo, quando veremos a fase final do seu reino e viveremos com Ele para sempre. E esse amor de Deus derramado em nós, por Cristo Jesus, Ele lança fora todo medo. Então os crentes que nasceram de novo, que agora vivem novidade de vida, eles não vivem novidade de vida porque deixaram de fazer algumas coisas. Eles vivem novidade de vida porque uma nova criatura foi formada no seu interior e essa nova criatura aguarda novos céus e nova terra. Amém, irmãos?